Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, meus queridos e queridas, aqui mais uma semana pra gente falar sobre os 12 signos, uma carta para cada signo. Lembrando você para não deixar de assistir o teu signo solar, teu signo lunar e teu signo ascendente para você ficar com 3 cartas e assim ter uma leitura da sua semana muito mais completa. E antes de eu continuar aqui na programação do teu signo, vou deixar um recado para vocês não se preocuparem que eu vou ficar 2 semanas de férias. No domingo, no dia 15 de agosto, eu tô de volta, prometo para vocês muito mais descansada e disposta pra gente falar ainda mais sobre a frequência e a energia dos arcanos. Agora sim, fique com a programação do teu signo. E agora é a vez da gente falar com quem? Com os piscianos, exatamente, olha só. A carta essa semana aqui para os piscianos. O 8 de copas para os piscianos. Essa é uma carta que fala muito sobre entrar no momento de reclusão, de silêncio, de contemplação. É uma carta que pede para os piscianos essa semana diminuírem o ritmo, frearem um pouco as conexões, as trocas, principalmente se sentir que está cansado, que está exaurido das coisas, que está disperso, não está conseguindo focar com clareza naquilo que precisa ser feito. Essa é uma semana que talvez os piscianos e piscianas aí se sintam mais melancólicos, mais tristes. E aí eu gosto de trazer uma lembrança que eu acho muito importante, né? Esse ciclo, para as pessoas todas que têm signos de água, são ciclos naturais. Não é algo que a gente tem que sair correndo e evitar. O que muitas vezes acontece é que justamente por a gente temer, desconfiar, não gostar de ficar nesses lugares, esses ciclos ficam mais profundos, mais longos e muito mais dramáticos. A gente precisa começar a olhar esse nosso envolvimento com as emoções, a troca no lugar onde ela acontece, da maneira como ela acontece, de uma outra perspectiva. Essa flutuação emocional, ela pode ser um excelente condutor criativo para os piscianos e para as piscianas. Um excelente campo de abertura para as trocas afetivas e emocionais. Mas é claro que isso não acontece no momento em que vocês estão vivenciando isso. Mas muitas vezes, alguns dias depois, em alguns momentos mais tarde, você consegue perceber que toda aquela movimentação interna que aconteceu, parece que foi para assentar peças, parece que foi para criar um chão novo. Muitas vezes a gente fica tão irritado ou irritada de se perceber de novo, né? Sem muito ânimo, sem muita energia, que a gente não para fazer esse exercício de contemplação que o 8 de copas sugere. É uma carta, inclusive, que lembra a importância disso para a gente garantir o nosso equilíbrio, nossa harmonia, nossa capacidade de conexão saudável com o mundo. Quanto mais a gente acolher esses altos e baixos emocionais, mais a gente vai entender o quanto eles estão associados com os nossos saltos, com os nossos movimentos de crescimento, né? Então a gente precisa começar a trabalhar com isso nesse lugar e nessa perspectiva mais amorosa. Às vezes a gente tem medo de fazer isso e de nunca mais sair desse estado, porque nós de alguma forma nos acomodamos. Isso não é verdade. A natureza humana está muito mais conectada com a criação, com o crescimento, com a expansão, do que com esses estados mais retraídos. Eles são importantes, eles fazem parte do ciclo da energia e a gente não pode dispensar isso. Então, aproveitem essa semana justamente para fazer esse trabalho interno, viu? Uma excelente semana para vocês, fiquem bem e se cuidem. Namastê!